Muito mais que uma igreja, a Sagrada Família é um sonho que atravessou gerações. Hoje vamos conhecer sua história e te mostrar como viver essa experiência de um jeito ainda mais especial. Em meio à vibrante Barcelona, ergue-se um ícone que desafia o tempo. Um monumento que une fé, arte e a genialidade humana em uma sinfonia de pedra e luz. Esta é a história da Sagrada Família, uma obra que há mais de um século inspira o mundo. Tudo começou em 1882, impulsionado por uma associação devota que sonhava com uma igreja para glorificar a Sagrada Família. O arquiteto Francisco de Paula del Villar projetou uma igreja neogótica, mas em 1883, o jovem Antoni Gaudí assumiu o comando. Visionário e profundamente religioso, Gaudí acreditava que a arquitetura deveria refletir a criação divina, imitando as formas da natureza. Naquela época, Barcelona vivia uma explosão cultural e industrial. E Gaudí viu na Sagrada Família uma oportunidade de criar algo único, que transcendesse gerações. E hoje, mesmo com tanta grandiosidade, é incrível pensar que tudo começou com um sonho modesto. Se você for caminhar ao redor da Sagrada Família, repare nas pequenas lojinhas e cafés do bairro Eixample. Alguns deles preservam o charme de uma Barcelona do século XIX, quase como um portal no tempo. Gaudí transformou a Sagrada Família em um templo monumental, uma Bíblia de pedra. Inspirado pela natureza, ele projetou colunas que lembram troncos de árvores e vitrais que filtram a luz como folhas em uma floresta. Cada fachada, nascimento, paixão e glória, contaria uma parte da história cristã com esculturas vibrantes. A fachada da Natividade voltada para o leste é a mais detalhada e foi a única que Gaudí viu parcialmente concluída. Ela representa o nascimento de Cristo e a esperança. Do lado oposto, a fachada da Paixão impressiona pelo estilo mais sombrio, com esculturas angulosas que retratam o sofrimento e a morte de Jesus. Já a fachada da Glória, ainda em construção, será a mais monumental. Voltada para o sul, representará o caminho da humanidade rumo à vida eterna. 3 fachadas, 3 momentos da fé, todas esculpidas com significados profundos e estilos bem distintos. A basílica teria 18 torres, 12 para os apóstolos, 4 para os evangelistas, 1 para a Virgem Maria e, no centro, a mais alta, dedicada a Jesus Cristo. Gaudí, que vivia de forma simples e quase monástica, dedicou os últimos 15 anos de sua vida exclusivamente à obra, sabendo que não haveria concluída. Ele dizia: "Meu cliente não tem pressa", referindo-se a Deus. Se você for visitar, programe sua entrada para o início da manhã ou para o final da tarde. A luz atravessando os vitrais cria um espetáculo mágico de cores douradas e azuladas no interior. Uma experiência que palavras dificilmente descrevem. Em 1926, Gaudí morreu tragicamente, atropelado por um bonde aos 73 anos. Sem seu gênio, a obra perdeu o rumo. Uma década depois, a Guerra Civil Espanhola trouxe devastação a Barcelona. Ateliês foram queimados, e os minuciosos planos e maquetes de Gaudí reduzidos a cinzas. Para muitos, parecia o fim do sonho. Mas a Sagrada Família resistiu. Após a guerra, arquitetos e artesãos, guiados por fragmentos de projetos e pela memória dos discípulos de Gaudí, retomaram a construção, determinados a honrar o legado do mestre. Durante sua visita, reserve um tempo para explorar o Museu Sagrada Família, no subsolo da Basílica. Lá você poderá ver fragmentos originais, reconstruções de maquetes e até os traços sobreviventes do pensamento visionário que quase se perdeu para sempre. O século XXI trouxe um renascimento para a Sagrada Família. Tecnologias avançadas, como impressoras 3D e sistemas BIM, permitiram recriar os desenhos perdidos de Gaudí com precisão. A construção, antes lenta, ganhou ritmo, atraindo milhões de visitantes que financiam a obra com suas entradas. Em 2010, o Papa Bento XVI consagrou a Sagrada Família como Basílica Menor, um marco que celebrou sua importância espiritual e cultural para o mundo católico e além. Se quiser uma experiência ainda mais completa, inclua a subida às torres no seu ingresso. A vista panorâmica de Barcelona, entre esculturas e pináculos, é uma daquelas memórias que você leva para a vida inteira. Mas atenção!
A descida é feita por uma escada em espiral com 504 degraus. Não é recomendada para quem tem vertigem ou mobilidade reduzida, mas é perfeita para quem quer ver a cidade com os olhos de Gaudí. A meta era finalizar a Basílica por volta de 2026, no centenário da morte de Gaudí, mas a pandemia ajustou os planos. Apesar dos atrasos, a obra avança, com cada nova pedra colocada para honrar um legado de fé, arte e perseverança. Quando concluída, a Sagrada Família alcançará 172,5 metros, destacando-se entre as igrejas cristãs mais altas do mundo. Hoje, a Basílica é um símbolo vivo de Barcelona, atraindo arquitetos, artistas e peregrinos que se inspiram em sua história de resiliência. E não tenha pressa. Depois da visita, caminhe ao redor da Sagrada Família. Cada fachada tem sua própria linguagem, seu próprio ritmo, detalhes que só os olhos atentos conseguem perceber. Além de uma construção imponente, a Sagrada Família é a eterna conversa entre o homem, a natureza e o divino. Um lembrete de que os sonhos mais grandiosos podem levar séculos para se tornar realidade. E antes de encerrar, uma dica prática que pode salvar a sua visita. Compre seu ingresso com antecedência. A Sagrada Família recebe milhares de visitantes por dia, e os ingressos se esgotam rápido, especialmente os que incluem subida às torres. As filas para compra na hora podem passar de 1 hora, e ainda assim você corre o risco de não conseguir entrar. O ideal é reservar online, direto no site oficial, e escolher um horário entre 9 e 11 horas da manhã para ver os vitrais banhados pela luz do sol. O que a Sagrada Família representa para você? Deixe seu comentário e inscreva-se para explorar mais histórias que transformam o mundo.